Quando você diz que você tem medo de confessar, na verdade você está dizendo, de modo geral, né, eu tenho medo de confessar. Então você está dizendo que você tem vergonha de confessar. Então, o primeiro problema, o problema mais evidente, é a vergonha de confessar, né? Então, a gente fala que tem medo, né? Mas não é medo, porque não há nada que vai me agredir, né? O padre não vai me agredir, não vai doer. Então, na verdade, é uma vergonha. É como se eu tivesse vergonha de ir para o médico e mostrar para ele onde é que está doendo, né? Mostrar para ele a ferida. Imagina se o médico, de modo geral, né? Imagina se o médico ele vai brigar comigo porque eu estou doente, ou porque eu estou ferido, ou ele vai, sei lá, me machucar, né? O médico está lá para me curar, né? Tá, a mesma coisa é a confissão. Então, na confissão, o médico, ele é o meu, perdão, na confissão, o padre, ele é o meu médico, médico das almas. Ele faz as vezes de Jesus como médico das almas. Ao mesmo tempo, ele é um juiz, né, que vai me dar uma sentença, mas a sentença desse juiz é uma sentença maravilhosa, porque a sentença dele é sempre a absolvição. Então, tem aquela frase tradicional, né, da teologia, o sacramento da confissão é chamado também de tribunal da penitência. Então, é o único tribunal aonde aquele que se acusa e se declara culpado é absolvido. O tribunal da penitência, ou seja, a confissão, é o único tribunal aonde aquele que se declara culpado é absolvido. E só é absolvido se declarar culpado. Não é bonito isso, né? Então, só é absolvido se declarar culpado. Então, além desse medo geral que nós temos, que é o medo que na verdade não é medo, né? Na verdade é uma vergonha, a vergonha de expor a minha ferida, né? As minhas feridas, e às vezes as feridas mais graves, né? É aquela que eu não quero expor, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que você sofreu um acidente de carro, um acidente grave, tá? E aí você ficou todo arranhado. Arranhou a testa, arranhou o braço, arranhou o rosto, ficou todo arranhado. Mas você sofreu uma pancada ou um corte profundo na barriga, na região da barriga, ou na região da virilha, sei lá, uma região coberta pelas roupas. E aí você chega no hospital, ô padre, não, ô doutor, sofri um acidente de carro e só coloca aqui um curativo, ó, me arranhei aqui, me arranhei aqui, me arranhei aqui, né? Me arranhei aqui. O médico pergunta: onde mais? Onde mais está doendo? Não, não, tá tudo tranquilo. Só que você está com um corte na barriga, né? Você está com uma perfuração na região abdominal. Quem é médico aqui? E aí você tem vergonha de mostrar, né, onde é que é a sua ferida. Só que eu já sofri acidente de carro, eu estou falando uma coisa bem hipotética, né, porque você só falta ficar feito múmia lá, né? Mas imagina uma perfuração na região abdominal pode lhe matar. Então pode ser que você tenha perfurado o intestino, então você vai morrer. Ah, não, foi só um furinho. Você pode ter furado o intestino. E aí o que acontece? Vamos passar isso agora para o lado espiritual. Você tem vários arranhões que são os seus pecados veniais. Não mata. O pecado venial, tem muita gente que tem dificuldade com o pecado venial. Quem tem dificuldade em identificar o pecado venial aqui? Vamos resolver esse problema aqui, pela enésima vez? O pecado venial, ele é uma ferida. Ele é uma ferida, mas ele não mata. Um arranhão não mata. Pode até ser um arranhão assim, que sangrou, mas não mata. O que pode ser um pecado venial assim, digamos, que você fez de propósito, né? Mas não mata, no sentido que, voltando aqui para a história da alma, né? Então não é algo que
foi gravemente contra a lei de Deus, que você fez de livre e espontânea vontade e com plena consciência. Mas o pecado mortal, o nome já está dizendo, ele mata, né? Então vamos pensar aqui na mentira. Mentira é pecado mortal ou venial? Depende, né? É matéria de pecado. É sempre pecado, né? Mentira é sempre pecado, porque é contra um dos mandamentos da lei de Deus. É sempre pecado. Você pode fazer restrições mentais para evitar mentir, né? Mas é sempre pecado. A não ser que você faça uma restrição mental, que você fala uma coisa e pensa outra, né? Mas se aquilo que você falou não é mentira, mas o que você quis dizer é outra coisa. Então isso é chamado restrição mental. E em alguns casos é lícito, né? Você está fugindo de um bandido, né? Você está fugindo de alguém que quer lhe ferir. Então você faz uma restrição mental e diz uma coisa querendo dizer outra. Então a intenção não é má, na verdade. Mas nem toda mentira é grave. Por que que não é grave? Porque é pela própria natureza das coisas. Então, se a clássica mentira do telefone, né? Alguém te liga e o seu filho atende o telefone, a sua criança, e disse, mãe, é o fulano. E aí você, que é errado, é pecado. Né? Não estou dizendo que não é errado, que não é feio, é pecado. Você diz para a criança, meu filho, diga que a mamãe não está. Aí o menino vai, o telefone, diz, a mamãe mandou dizer que não está. Mamãe mandou dizer que não tá. Aí você passa vergonha, né? Criança é ótimo, porque criança não mente. Ou pelo menos criança não mente como a gente, né? Criança não sabe mentir, né? Não cresceu a malícia tão grande assim, né? Então, é claro que isso não é um pecado grave. Talvez seja uma vergonha grande, mas pecado grave não é. Agora, se você mente sobre um assunto importante, um assunto importante, um assunto grave, um assunto importante, aí se torna um pecado mortal. Principalmente se aquela mentira prejudica a outra pessoa. Né? Lembremos com relação à caridade. Então, todo pecado, anota essa aí também, né? Todo pecado é uma ofensa contra a caridade, contra o amor, seja o amor a Deus ou seja o amor ao próximo. Então, às vezes, a falta de caridade, a falta de amor, não é algo que vai quebrar a amizade com Deus. Mas, às vezes, é uma falta de amor tão grande que quebra a amizade. Nos nossos relacionamentos humanos, você que é casado, você que é casada, você que tem namorado, namorada, ou um amigo, amiga, você sabe que tem algumas coisas que não vai causar uma briga dentro de casa, que não vai causar sei lá, não é algo grave. Por exemplo, marcou com o marido, marcou com a esposa, marcou com o namorado, de ir para tal canto ou tal hora. 7 horas da noite eu te encontro em tal lugar. Mas aí tu chega às 7h15, 7h20. Poxa, o namorado vai ficar com raiva. Mas ele não vai acabar o namoro por causa disso. Não é? Porque se ele acabar o namoro por causa de um atraso, eu acho que ele não te merece. É melhor você acabar mesmo. Porque aí ele é uma pessoa meio descontrolada, descompensada, né? Então, mas se você mente sobre quem você é, por exemplo, é muito grave. Né? Você mente sobre quem você é. Você diz que, por exemplo, um homem leigo diz que é padre. É gravíssimo, né? É gravíssimo. Ainda mais que hoje nem todo padre se veste como padre, então consegue enganar as pessoas. Entendeu? Então tem coisas que pela própria natureza são graves. Um outro exemplo, a filha, né, a moça, a menina, fala para os pais que vai estudar na casa da colega, porque tem um trabalho no outro dia. Só que ela não vai estudar, eles vão para um baile, vão para uma festa. Até 2, 3 da manhã,
e vão lá beber, vão ficar, coisas que a gente sabe, primeiro que é pecado mortal, segundo, o risco, né? A mentira é muito grave. Então, é claro que essa mentira é um pecado mortal. Então, gente, entenderam, né? O primeiro medo que você tem da confissão, não se preocupe, eu não pretendo esgotar aqui nesse vídeo todos os medos, tá? Nós vamos começar aqui e eu pretendo fazer outra live, outros vídeos, para a gente explorar mais essa questão do medo da confissão, tá bom? Então, por isso eu acho muito importante você colocar os comentários aqui embaixo e as suas perguntas, porque elas vão entrar como assunto dos próximos vídeos, das próximas lives, tá bom? E se você gosta desse assunto, dá um like aí, porque eu vou, pelos gostei que vocês vão colocar, né? Eu vou saber se o assunto é interessante para você ou se não é. Então é um termômetro para mim também, tá bom? Então vamos lá. Então esse medo que eu falei, que é o medo fundamental, é a vergonha, ele pode ser grave, ele pode ser só um sentimento que você tem, que é natural, todo mundo tem pudor de confessar os seus pecados, principalmente se são pecados mais graves, né? Você tem um pudor sobre isso, é ou não é? Né? Se você não tivesse um pudor, uma certa vergonha, você seria um sem vergonha, né? Então você tem um certo pudor, uma certa vergonha. Mas esse medo ele se torna grave se você esconde um pecado grave. Porque se você esconde um pecado grave, você não é curado. Então, voltando lá ao exemplo que eu falei do acidente, você sofreu um acidente de carro, recebeu uma perfuração na região abdominal, né? Vamos falar assim. E aí você chegou para o médico e disse, olha, é porque eu quero uns curativos, que eu me cortei na testa, me cortei na mão, ralei o joelho, e eu acho que eu torci o pé. São coisas leves, tá doendo, tá, mas você não quebrou nada, não quebrou o tornozelo, não rachou a cabeça, né? Então, eu estou sempre fazendo essa comparação do físico para o espiritual, porque, digamos, se você tivesse quebrado a cabeça, quebrado o pé, deslocado o pulso, né, seriam equivalentes no nível espiritual, ser um exemplo de pecado grave, né? Então você fala tudo, mas não fala que perfurou o estômago, não deixa o médico examinar a tua barriga. E aí você sai dali todo cheio de curativo, achando, ai não, graças a Deus, porque eu morro de vergonha, eu ia ter que tirar a calça, a camisa na frente dele, nossa senhora, graças a Deus que ele não perguntou nada da minha barriga. Daqui a 24 horas você morre. Você tem uma infecção generalizada por vazamento do conteúdo do intestino grosso. Né? Não sou médico não, mas isso aí é bem fácil de entender, né? Se você tiver algum médico aqui que possa me confirmar, o que eu estou falando é verdade. O pessoal aqui do YouTube. O Ricardo Silva falou uma coisa bonita aqui. Olha, a confissão é humilhante, mas isso é bom. A paz depois é maravilhosa. É isso mesmo, Ricardo. A gente precisa se humilhar diante de Deus, né? A gente precisa ser humilde. Então, a humilhação da confissão é uma forma de penitência. Uma forma de penitência. Então, esse medo. Então, anotaram aí no caderninho que eu estou explicando para vocês, né? O medo de confessar, de modo geral, o medo da confissão, eu não estou falando os medos na confissão, que é o tema da live, né? Mas comecei a falar só um, e talvez eu vá ficar só com esse aqui. Então, o medo, ele é normal. Tá? Então, o medo é normal. Anote aí, vai aparecer aí na tela para vocês. O medo de confessar é normal. O que não pode acontecer é que, por causa do medo, você esconda um pecado mortal. Por quê, padre? Porque se eu esconder um pecado mortal, eu morro. Espiritualmente, né? Eu não sou perdoado. Então o médico vai lá, bota band-aid, curativo, água oxigenada, eu saio todo enfaixado, mas eu vou morrer. Porque não adianta. Não adianta. Né? Então vamos, só para a gente fechar aqui. A vergonha, como eu expliquei para vocês, é algo normal.
O que é que não pode acontecer? É que por vergonha você omita, esconda algum pecado mortal, pecado grave. Normalmente, você tem vergonha dos pecados contra o sexto mandamento, os pecados contra a castidade. Mas tem pessoas que têm vergonha de ter mentido, ou ter vergonha de ter roubado, ou ter vergonha de ter feito alguma outra coisa mais grave. E aquilo ali para a pessoa é muito constrangedor. Então, mas se mesmo com vergonha, mesmo fazendo essa penitência, né, essa dor, você oferece a Deus essa vergonha e confessa, aquilo é libertador. Né? Aquilo é um sacrifício oferecido a Deus que tira esse peso. Vou só fazer aqui um adendo, né? Acoplado a este primeiro problema, que é a vergonha, existe um pensamento muito errado de vocês. Eu entendo que isso é normal, que vocês tenham esse pensamento, mas eu quero dizer que é errado. É vocês acharem que o padre vai lhe julgar, tá, gente? Olha, a primeira coisa, o padre, principalmente se ele atende muita confissão, ele não vai nem lembrar os seus pecados. Primeiro. Segundo, você não é o único que confessa esses pecados, né? Então, o padre escuta a paróquia inteira, escuta pessoas de todos os lugares. E é claro que ele já escutou isso que você falou, o que você quer falar, já escutou muitas e muitas vezes. Então, você não vai escandalizar o padre, né? Então, entender essa questão do esconder pecados. A gente não pode o medo não pode ser tão grande que eu esconda os pecados. Porque se eu esconder, a confissão não vale. Tá bom? Isso aqui eu me refiro a pecados mortais.